Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, da Bíblia, de Cristo, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé aqui não vem de nós, é dom de Deus. Eu queria estar falando hoje sobre o testemunho atual da igreja, o qual é o de Laodiceia. Nós temos 7 testemunhos, 7 igrejas. A gente vê que essas 7 igrejas são 7 testemunhos. Elas existiram realmente, existiram 7 assembleias localizadas nesses pontos de Laodiceia, Filadélfia e por aí vai. Só que elas também simbolizam um testemunho, e o testemunho que a gente vive hoje. E muito semelhante a esse testemunho, a gente vai encontrar também no Antigo Testamento, no livro de Juízes, onde não havia rei em Jerusalém, e cada um, em Israel, né? E cada um fazia segundo a sua própria vontade, que parecia bem aos seus próprios olhos. Então, o que nós encontramos aqui em Laodiceia justamente é isso: o homem querendo fazer o que é bom aos seus olhos e achando que está fazendo o correto, certo. E a gente vai começar a ler aqui para a gente poder entender que o homem está se achando, que se diz cristão, a cristandade, ela se acha que está tudo ficando maravilhosamente bem, que ela está preparando a terra para o Senhor Jesus vir, e o tempo todo a palavra de Deus mostra que nós não esperamos nada além da volta do Senhor nos ares, no arrebatamento, para nos buscar. A gente vê isso em 1 Tessalonicenses 4 e 1 Corinto 15. A gente consegue ver nitidamente falando do arrebatamento. E em 2 Coríntios 5, Paulo também fala da gente aguardar o ser revestidos, ou seja, também falando do arrebatamento. A gente consegue entender plenamente que ali está falando que a gente aguarda a absorção desse corpo corruptível para poder receber um corpo incorruptível. Então, a palavra de Deus deixa bem claro. Só que o problema do homem é ele seguir o seu coração, como a gente vê em Marcos 7, que fala que do coração do homem provém as piores coisas, os maus pensamentos, os adultérios, tudo que o homem tenta fazer achando que é bom, que vem do coração dele. Muitas vezes ele pode até ter um sentimento de algo que vai ser bom, mas se não for de acordo com a palavra de Deus, não vai ser bom. A gente tem que seguir a palavra de Deus e não nossos pensamentos, não nosso coração. Minha família, eu acho que assim é melhor, é porque assim é ético. Não, se não a palavra de Deus não manda a gente seguir por certos caminhos, não devemos seguir. Devemos somente seguir a palavra de Deus, como o próprio Senhor Jesus fala em João 17, que quem ama ele guarda a sua palavra. Em Tiago também fala, né, para não sermos somente ouvintes, mas cumpridores da palavra. E voltando em João 17, o Senhor Jesus fala que a tua palavra é a verdade. Ele falando com o Pai na sua oração, na hora que está rogando pelos seus discípulos e também pelos que haviam de crer nele por meio da sua palavra. Então, nós temos que entender que em todo momento nós temos que fazer isso, guardar a palavra. Um pouco mais acima, aqui da Laodiceia, a gente encontra a Filadélfia. No versículo 8, está escrito assim: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Ou seja, essa porta está aberta ainda porque ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, esse trabalho que Filadélfia iniciou, e esse trabalho de Filadélfia, não, ou só Filadélfia, não. A gente tem que entender que
esse é uma coisa, como eu vou dizer, nós estamos no testemunho de Laodiceia agora. É o final, o tempo já está acabando, mas todavia que quando nós ouvimos o Senhor bater a porta, nós temos que agora começar a guardar a sua palavra. Se nós deixamos abrir uma porta e o Senhor entra e ceia conosco e a gente com o Senhor. E aqui no versículo 10 e 11 fica muito claro, porquanto guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Qual provação é essa? É a tribulação. Então a igreja ela não vai passar por essa tribulação. Ela não passa. Então a gente tem nitidamente falando sobre isso. E quando vai chegar aqui em Laodiceia, a gente vê que o Senhor está prestes a vomitar ela de sua boca. Por quê? Porque ele vai dispensar esse testemunho da igreja quando? A partir do momento que ele tira a verdadeira igreja. E aqui só fica o quê? Os professos. E como está lá em Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses 2, que vai haver tal apostasia, que vai ter uma apostasia. Em todo tempo a gente sabe que sempre houve apostasia na terra. Mas como assim vai ter uma apostasia? Que lá está muito claro que haverá apostasia. Então é uma apostasia sem igual. Ou seja, quando o Senhor tira a sua igreja e não vai haver mais cristãos, mas somente o remanescente de judeus e a cristandade professa e aqueles os gentis que nunca ouviram falar do evangelho da graça. Então aqui, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, tudo isso, a grande tribulação, o princípio das dores, a igreja não vai passar. No 11, venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Muita gente pega esse para que ninguém tome a sua coroa como salvação. Entenda, a coroa é a mesma coisa que galardão. A gente entende que são premiações que Deus tem para nós. Para o quê? Para o nosso serviço. A gente, em 1 Corinto 3, fala que se alguém fizer obra, a obra desse alguém se permanecer, né? Porque quem vai julgar essas obras é o Senhor. Só que é o julgamento das obras, não é da pessoa. A pessoa já está salva. E todavia, o que não permanecer a obra sofrerá detrimento, ou seja, perda. Mas o tal será salvo. Todavia, como pelo fogo. Por quê? Porque o fogo já passou no Senhor Jesus. Ele já recebeu tudo que nós merecíamos, tudo que era devido a nós, mas nós estamos aonde? Um cristão está em Cristo, como fala Romanos 8, no versículo 1, porque agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Leia esse capítulo, leia a Bíblia. É muito importante entender que nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo, ele é o fundamento. Então, qualquer coisa que saia para fora desse fundamento, um puxadinho a mais, um banheirinho extra, uma varanda, não está acima do alicerce, vai se queimar. E por quê? É uma obra que está irregular, ilegal. Então, a prefeitura vem e arranca. Só que essa prefeitura aí não é a prefeitura do homem, que vai deixar, não, tá bom, ficou legalzinho, não. Pode ser a obra bonita, igual com um telhado colonial feito de madeira, mas o fogo prova qual seja a obra de cada um, como a palavra de Deus mesmo mostra. Então nós temos que ter entendimento sobre essas coisas. E, então é muito claro que a gente tem que entender que galardão, coroa da vida, não é salvação, mas uma premiação. E muito importante nesse versículo 11 é: venho sem demora. Então, se ele vem sem demora, o Senhor, para nos buscar, não é a vinda dele aqui na terra, como a gente vê lá em 2 Tessalonicenses. Porque ali, quando ele vem para poder julgar as nações e estabelecer o seu reino, como a palavra de Deus mostra, em Daniel mostra em vários pontos. Então, nós temos que entender a palavra de Deus segundo a palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus
interpreta a palavra de Deus. Não adianta eu querer interpretar a palavra pelo que eu acho, pelo que eu penso, pelo livro tal, pela história da humanidade. Não, a palavra de Deus, ela se interpreta mediante ela mesma, e com quem nos guia, na verdade, é o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Vamos já começo aqui a Laodiceia, né? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Então, é o Senhor que está falando aqui, que ele conhece as obras, que nem és frio nem quente. Então, é uma igreja, um testemunho que ele se diz cristão, mas ele é o quê? Não é frio nem quente. Então, cada um está andando do jeito que acha melhor. Assim é ruim, assim não, mas vamos concordar. Então, mistura o frio com o quente e acontece o quê? Traz a mornidão. Quem dera fora frio ou quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Então, o Senhor está num ponto que ele está prestes a rejeitar esse testemunho, porquanto é uma mistura de um testemunho que está dizendo ser cristão, que professa o nome do Senhor, mas se associa esse nome a muitas coisas erradas, muitas coisas que não convêm. Então, é um testemunho de mundo com igreja, ou seja, é a lama, é a neve que cai branquinha do céu, mas quando toca a terra, vira uma lama. Então, nesse ponto aqui, nós temos que entender que aqui está a cristandade misturada, tá tanto o joio quanto o trigo. Só que o Senhor conhece os que são seus, igual está escrito lá em 2 Timóteo 2, versículo 19, que o Senhor conhece os que são seus e aparte-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, é muito claro que fica que o Senhor conhece os que são seus. E aqui, então, a gente vai ter que separar o joio do trigo? Não. Quem conhece é o Senhor. E se alguém professa o nome de Cristo, deve se apartar da iniquidade, como está lá em 2 Timóteo 2, no versículo 19. E aí no versículo 20 começa, todavia, falando que numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também há vasos de pau e de barro, ou seja, vasos para uso honroso e vasos para uso desonroso. Entendam, aqueles vasos que são para desonra, eles não são vasos, não são joios, eles, pelo contrário, são verdadeiros cristãos, só que estão andando com mau testemunho, estão andando de uma maneira errada. Se eles realmente creem no Senhor Jesus como Salvador, são vasos, porquanto um outro que possa parecer vaso, que esteja andando até com testemunho melhor do que eles, mas se não crê no Senhor Jesus, não é vaso. Por mais que tenha aparência, por mais que parece muito um vaso, mas não é. E temos que entender isso. O joio ele pode ter aparência até de vaso de honra à vista dos homens, mas o Senhor, todavia, o Senhor que conhece os que são seus. Então, o Senhor está prestes a vomitar esse testemunho da sua boca, porque está associando o nome dele com as práticas, com as coisas errôneas, erradas desse mundo. Então, é esse o testemunho que hoje nós vivemos, de querer votar em tal partido, de melhorar esse mundo, e todavia a gente não foi chamado para isso. Nós fomos chamados para, por meio do nosso testemunho, mostrar ao mundo o que a obra que o Senhor Jesus fez. Ou seja, nós estamos aqui para conhecer mais do nosso noivo, nos aprofundar na leitura da palavra, estarmos em comunhão tanto com o Pai quanto com o Filho. Então,
essa é a vontade de Deus e, todavia, nós querendo fazer a nossa vontade da nossa carne, não, mas eu gosto assim, não, mas tem que ter um corinho, não, mas aquela, eu gosto de quando tem festival, eu gosto que tenha música, eu gosto que tenha isso, ou seja, nós estamos seguindo os nossos preceitos, os nossos rudimentos e não os preceitos de Deus e não o que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Nós temos que entender que as obras de Deus ele preparou de antemão, como a gente vê em Efésios 2, versículo 10, que Deus preparou esse testemunho de essas obras para que nós andássemos. E qualquer obra, por mais que a gente faça com a intenção de agradar a Deus, vai ser obras igual a de Caim, que ele se esforçou, ele cultivou, ele plantou, aí colheu, foi lá e ofereceu a Deus. E Deus não se atentou. Porquanto ele não queria aquilo. Ele não tá. Agora, o Abel fez um sacrifício de fé. Ele pegou um animal inocente do rebanho, do seu rebanho, a primícia, os primeiros do seu rebanho, e sacrificou ao Senhor. E o Senhor se agradou. Todavia, nós sabemos que quando os pais, Adão e Eva, pecaram, que o Senhor matou um animal inocente para poder cobrir eles, fez roupa para eles. E nós sabemos que ali também o Senhor, o que Deus, né, prometeu, ali falou que da semente da mulher viria um que iria tirar o pecado do mundo. E todavia isso é a fé, ou seja, ele fez um sacrifício de fé, ele acreditou. E isso também está em Hebreus 11, que mostra que esse sacrifício de fé, que ter fé no quê? Ter um fé que se eu fizer uma tal igreja ou fizer um culto de tal maneira, aí Deus vai se agradar de mim. Não é isso. É ter fé de que o que está escrito é para ser cumprido. E se eu cumprir, o Senhor é aquele que recompensa. Ele é galardoador dos que têm fé nele, dos que o buscam. Ou seja, nós somos adoradores, aqueles que adoram em espírito, porque somos selados com o Espírito Santo de Deus. E em verdade é o quê? Pai, a tua palavra é a verdade, como a gente vê em João 17. Então, temos que entender que a palavra de Deus é a verdade. Então, temos o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade. Está em João 14, não me lembro o versículo, dá uma olhada, procura. Sabe, muita gente, muitas vezes nós erramos por, não, mas eu prefiro, não, mas o pastor, não, mas atente-se à palavra de Deus. A palavra fala, errais por não pesquisar as escrituras. O Senhor Jesus fala isso em João 5, o Senhor Jesus fala em outras passagens também. Os de Bereia, eles faziam o quê? Eles acreditaram quando Paulo chegou expondo o evangelho a eles? Não, eles pegaram as escrituras e conferiram se o que Paulo estava falando estava de acordo com a palavra de Deus. Isso é muito interessante. Os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles pesquisavam com toda avidez, ou seja, diariamente, constantemente, eles estavam interessados em saber se era aquilo mesmo, ou seja, eles não estavam querendo saber, poxa, será que se Paulo está falando a verdade? E aí eles constataram que muitos creram, ou seja, mediante a palavra. E Paulo mesmo ele fala que em 1 Coríntios 15, que ele já nos entregou o evangelho, como também ele recebeu, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ponto. Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, tudo que ele traz para nós é segundo as Escrituras. Então, um cristão, ele quando entende que Cristo morreu em todos os seus pecados, ele não tem mais nenhum pecado. Ou seja, ele está agora em Cristo,
ele tem que viver agora como um cristão, porque a única segurança de um cristão é estar em Cristo. Um cristão não tem como sair de Cristo. Eu entrei em Cristo, agora eu vou sair. Não é possível. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, qual o penhor da nossa herança, como fala em Efésios 1. Então a gente tem que entender que somos selados com o Espírito Santo da promessa. O Senhor Jesus fala que nos daria um Espírito o qual ficaria conosco para sempre. Então, sempre do Senhor Jesus. Mas ele tá brincando, não sempre não, sempre até você errar, você tropeçar. Isso não existe. Existe em todo o tempo. A gente vai ver no Antigo Testamento de Davi falando para o Senhor não tirar o Espírito Santo dele, tal, mas em todo o tempo o Senhor Jesus fala que o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. Ou seja, o Espírito Santo todo o tempo ali estava com os apóstolos. Então, igualmente, antigamente no Antigo Testamento, mas ele não habitou nunca em alguém fixo, nunca esteve permanente. E agora, depois da fundação da igreja, a gente vai conseguir entender que ali foi feito a fundação da igreja, o batismo da igreja, e a igreja não tem como ter outro batismo, é só um batismo. Então, nós somos acrescentados a esse corpo, como está no último versículo de Atos 2, que todos os dias o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Ou seja, nós somos acrescentados, todos que creem são selados com o Espírito Santo da promessa. Então, esse Espírito Santo da promessa é o Espírito da verdade que nos guia em toda a verdade. Ou seja, quando estamos em comunhão com esse Espírito, com o Senhor, com Deus, então, que é o nosso Pai, nós conseguimos, sim, lendo a palavra de Deus, pedindo a Deus, como está escrito em Tiago, ele sabedoria, porque Deus dá a todos liberadamente. Não censura, não jogue em rosto, mas não pense o homem vacilante, que é sublevado pelo vento de que? De uma doutrina. Ou seja, não, mas a igreja tal, assim lá, ou do pastor tal, eu aprendi. Então, esse é aquele que ele, muitas vezes, ele quer conhecer algo, mas por curiosidade, não, mas eu prefiro desse jeito. Então, é um homem que vai ficar privado do conhecimento da palavra, porque Deus não satisfaz a curiosidade de ninguém. Vamos continuar. Então ele fala, né? Assim, porque és morno e não és quente e nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Novamente, aqui o Senhor vomita a Laodiceia a partir do momento que ele retira a igreja na hora do arrebatamento. Ou seja, ele tira o que é dele e o que não presta vai ficar aqui. Então, essa é o povo que vai passar pela grande tribulação. É o povo que vai ser rejeitado. Aqui em Laodiceia tem tanto cristãos verdadeiros quanto cristãos falsos, professantes apenas a boca para fora. Mas também nós temos que entender que na parte dos cristãos verdadeiros tem muito cristão que está andando segundo os seus pensamentos, segundo a sua vontade, ou seja, está andando no mesmo pensamento do mesmo testemunho de Juízes, onde cada um andava segundo a sua própria vontade. Cada um andava como bem achava, cada um fazia o que achava bem aos seus próprios olhos. Porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Então, o testemunho que ele acha, o que ele acha dele mesmo, esse testemunho dessa igreja de Laodiceia, então, porquanto diz, então, quem diz? A própria Laodiceia, ela se acha, não, na minha igreja lá é muito bom, lá tem, assim, o pastor lá fala tal coisa, não, lá tem revelação, lá...
observa e as pessoas não conseguem ver. Porque quem traz os olhos da gente para a palavra de Deus é o próprio Senhor, mas todavia Ele também quer que nós tenhamos a nossa responsabilidade de, poxa, está escrito na palavra de Deus isso. Calma aí, o que está falando? Deixa eu ver se está de acordo aonde eu estou me congregando, se está de acordo com a palavra de Deus, ou se está de qualquer maneira ou está errado. Temos a responsabilidade sobre essas coisas. E então é sobre isso que a palavra de Deus está nos ensinando. Então aí ela fala, acha o quê? Ela, estou enriquecido e de nada tenho falta. Então ela não sente falta de nada. E agora o que o Senhor acha dela? E não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. E o pior de tudo é que tá cega. Ou seja, não consegue ver nada disso. Não consegue ver que é um coitado, miserável, pobre e nu. Por quê? Tá cego. Então, a gente tem que estar atento, pelo menos para ouvir o Senhor batendo a porta. Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungir os teus olhos para que veja. Então, de todas essas coisas aqui, o mais importante é o colírio. Porquanto, enquanto não vê, ela vai se achar que está rica, bastarda, que ela não sente falta de nada. E aqui no 19, eu repreendo e castigo a todo quanto amo, se pois zeloso, e zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Ela não sente falta de nada, mas não está sentindo que está sem o Senhor. Ela também não consegue ver isso. E agora, eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Então a gente tem a palavra de Deus falando que de correção, de repreensão, o Senhor nos castiga. Se nós estamos andando errado, o Senhor nos chama a atenção. E muitas das vezes ficamos sofrendo erro por causa de que cometemos o erro atrás de erro, sempre o mesmo erro. Se pois zeloso, então temos que ser zelosos das coisas de Deus. Opa, não está de acordo. O que a palavra fala? Aparte da iniquidade. Por que eu vou continuar na iniquidade? Esse lugar aqui não está certo, não, mas eu vou para onde? Busca do Senhor, pergunta a Ele aonde Ele tem colocado o seu nome, como a gente viu lá em Filadélfia, que Ele tem posto uma porta aberta a qual ninguém pode fechar. E arrepende-te, tem que arrepender, temos que nos arrepender quando entendemos que somos filhos de Deus, estamos andando errado, fora, não estamos andando de acordo, temos que nos arrepender e começar a andar como filhos. Eis que estou à porta e bato. Então, o Senhor Jesus está do lado de fora. Ele está buscando individualmente, de todos os testemunhos dessas 7 cartas, né? 7 igrejas, nós vamos encontrar 6 testemunhos coletivos e um único, que é esse último testemunho, que é individual, onde o Senhor busca a quem possa ouvir Ele. Então, todo tempo nós temos que dar ouvidos à palavra de Deus. Dar ouvido, entender o que a palavra está falando. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, é um privilégio de poder cear com o Senhor, de poder estar na companhia dele, onde ele colocou o seu nome. Então, vamos dar uma ida lá em 2 Timóteo
2, a partir do versículo 19. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os seus. Então, essa é a primeira parte. O Senhor conhece os seus. Ou seja, é um divisor de águas. Não tem como falar, não, mas esse daqui é joio, o Senhor conhece os que são seus. Todavia, quando a gente chega em Tiago, a gente vê que se alguém professa, crê, para ter a salvação é pela fé, ele professa, mas não tem obras, ele não anda com a aparência de cristão, eu não vou reconhecer ele como cristão. Não está dizendo, a gente tem que entender que ali em Tiago está falando de materialmente, horizontal, é de homem para homem. Tem tu fé? Você tem fé? Me mostra a sua fé. Sem as tuas obras, eu não tenho como ver fé. Eu posso abrir o coração, abrir a pessoa, tirar o coração para fora, olhar e falar, não tinha fé mesmo não. Então, eu não consigo ver a fé. Então, ali, Tiago, a gente tem que entender que ali está falando, para mim ter comunhão com alguém, como alguém diz ser cristão e está andando tudo errado. A gente vê Paulo falando em 1 Coríntios 5 para tirar o iníquo, né, aquele irmão que estava em pecado de morte, ou seja, que ele estava tendo um caso com a madrasta, para ele ser entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito fosse salvo. E Paulo continua decorrendo, falando, né, e dizendo o quê? Se um irmão, alguém se diz irmão e não anda, com tal, não saudai e nem comei, com tal. Então a gente conta isso em 1 Coríntios 5, leia 1 Coríntios 3, leia 1 Coríntios 5, leia 1 Coríntios 11, que falam que por causa disso haviam muitos já fracos, enfermos e muitos que já dormiam. Ou seja, são vasos verdadeiros, porém de desonra, e perderam a vida por disciplina, que a palavra de Deus mostra que essas coisas que sobrevêm à vida de um cristão por causa dos seus erros são pecado para a morte, como fala em João, em 1 João, me esqueci agora o número, mas o capítulo. 1 João fala sobre isso, sobre o pecado para a morte. Ou seja, e ele fala assim, tem pecado que não é para a morte, e por esse peço que ore, mas tem pecado que é para a morte, e por esse não peço que ore. Ou seja, mas qual é o pecado para a morte? Depende, varia muito, porquanto quem julga o pecado para a morte é o próprio Senhor. No princípio da igreja, nós tínhamos o quê? Os apóstolos, que não existem mais, que tinham esse poder de entregar a quem aprove a eles a Satanás, assim como Pedro fez com Ananias e Safira, que verdadeiramente eram cristãos verdadeiros e todavia eles quiseram se parecer, ter uma aparência. O problema deles não era ter pegado dinheiro para eles, mas eles querendo parecer uma coisa que eles não eram, eles terem mentido ao Espírito Santo. Então, todo tempo, aquela herdade era deles, aquela herança, que eu acho que era do marido dela, não sei. Então, aquela propriedade era deles. E se eles vendessem, eles não quisessem dar o dinheiro, não davam. E se eles não quisessem vender, eles não vendiam. Porquanto as coisas de Deus não é obrigada. Muita gente acha que o dízimo é uma obrigação da igreja. Não é. O dízimo foi um estudo do povo de Israel. Nós não somos israelitas. Nós não somos judeus. Nós somos igreja. A igreja é livre e espontânea vontade, o que sente no seu coração. Leiam as cartas, as epístolas, que vai estar tratando de tudo isso, principalmente as cartas de Paulo. Então, vamos continuar. Aqui. Então, de novo. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os seus. Então, o Senhor que conhece quem é cristão verdadeiro e quem é cristão falso. Então, Paulo fala assim, olha, o Senhor conhece o que é seu e o que não é.
e não cabe a mim. E agora ele vai pegar e vai continuar a falar: aparte-se da injustiça aquele que professa o nome do Senhor. Então, aquele que professa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Ele não quer nem saber se a pessoa realmente é cristão, mas professa o nome do Senhor, então aparte-se da iniquidade. Se você é verdadeiro ou falso, o Senhor sabe. Agora, no 20, então ele botou essa divisão, né? No 19, e no versículo 20 ele fala: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e uns, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Então, nós temos que entender que esses vasos de desonra não são incrédulos. Esses vasos de desonra, eles são verdadeiros cristãos. Paulo não está falando aqui para nenhum joio. Paulo não está tratando com joio. Ele já trouxe no versículo 19 a divisão. Não, o Senhor conhece que são seus. Ele está tratando a todos como cristãos genuínos, mas uns com bom testemunho e outros com mau testemunho. E eu não acredito que alguém possa falar assim: eu sou cristão, mas eu quero ser vaso de desonra. Não tem como. Todo cristão vai falar que quer ser o quê? Vaso de honra. E se é para ser vaso de honra? Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra. De qual coisas? Das coisas que não convêm, que vão contra a palavra de Deus. Se apartar da iniquidade, santificado e útil ao Senhor. Então, pois alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil. Quem não quer ser útil ao Senhor? Preparado para toda boa obra. Ou seja, quem não quer estar preparado para toda boa obra? E aí ele continua no 22 falando para Timóteo, dando conselhos para Timóteo ensinar, tá levando isso à frente. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz com os que. Então, a paz com os que. Quem são os que? Aqueles que o Senhor tem botado uma porta aberta diante dele, a qual ninguém pode fechar. Não é para seguir os irmãos, mas é para seguir com os que guardam a palavra de Deus, que têm a paz do Senhor, que todo tempo estão em defesa do evangelho do Senhor. De coração puro invocam o nome do Senhor. No meio desses irmãos que estão de coração puro, também vai ter erros, porque são irmãos, são carne. Todo tempo nós temos falhas, assim como a gente vê Pedro tendo falhas em Atos, mostra Paulo errando. Paulo fala em Gálatas que repreendeu Pedro, resistiu Pedro na cara, na presença de todos, porque era repreensível. Então, aqui esse lugar os irmãos vão ser um amor. Não vão ser. Só que todo tempo nós temos que entender que não estamos seguindo os irmãos, mas estamos seguindo para um alvo. Qual o nosso alvo? O Senhor mediante a sua palavra, o que fala a palavra. É isso que importa, interessa. Todo tempo vai ter problemas, por isso que Paulo escreve que suportando uns aos outros, devemos suportar uns aos outros. Se não fosse assim, Paulo não teria falado isso. Ele roga por Evódia e Síntique, isso está em Filipenses, eu não me lembro o capítulo agora. Ou seja, essas duas irmãs que tinham servido com Paulo no ministério, no evangelho, então elas estavam tendo um desacordo entre elas. Nós vemos a palavra de Deus falando sobre a gente poder entrar em questões de contendas
como esse versículo mesmo, esse capítulo mesmo fala, ó, rejeita as questões tolas e desaciadas, sabendo que geram contendas. Vão haver contendas? Vão, mas todo tempo isso é exercício do Senhor para que nós possamos ter entendimento. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecer plenamente a verdade. Qual verdade? Pai, a tua palavra é a verdade. Então, não adianta a gente discutir com a palavra de Deus, não. Não é julgar a palavra de Deus. Devemos julgar, sim, se o que eu estou falando está de acordo com a palavra. Se o que um irmão traz está de acordo com a palavra. Se a gente escuta alguma coisa mediante alguém falar que é a palavra de Deus, a gente tem que observar e tem que confiar. Onde está isso? Preciso ver. Então, nós precisamos seguir com os que. Não é os que. Vou seguir os irmãos. Não. Vamos seguir o Senhor, acompanhado dos nossos irmãos. E que se desprenderam dos laços do diabo para cumprir a vontade de Deus. Então, não li esse entre parênteses aqui, e agora eu vou ler. Por quem haviam sido presos. Então, nós havíamos sido presos por quem? Pelo diabo. E ao partir do momento que ouvimos o Senhor bater a porta, nós realmente cremos no Senhor. Tudo isso, nós temos que entender que são um processo e não podemos nos fazer novamente escravos de Satanás, do diabo, a partir do momento que temos a liberdade em Cristo. Muita gente confunde que a nossa liberdade em Cristo eu posso fazer o que eu quiser. Não pode. Não pode fazer o que você quer. Você é cristão, então você é propriedade do Senhor. Você tem que andar conforme a vontade do Senhor. Senão você vai estar sendo vaso de desonra. Você pode, em qualquer momento, perder a sua vida por correção. Porque o Senhor, por isso que já há muito entre vós que... Vamos dar uma olhada em 1 Corinto 11. Por causa disso, versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Esse dormir, a gente sabe o que é. Um cristão que perdeu a vida. Então, aqui está falando de quê? De um cristão que foi corrigido, disciplinado ao ponto máximo. Porque o máximo que pode acontecer na vida de um cristão, ele perdeu o templo do Espírito Santo, ele perdeu a vida física, nunca, jamais a salvação, por conta do Senhor Jesus nos garante que todo que vai a ele, de maneira nenhuma. Então, é impossível. Ele fala que é impossível que alguém consiga arrebatar uma ovelha da mão dele ou da do Pai. Então, uma coisa é a gente escutar um nunca do Senhor Jesus e falar, é nunca. Eu creio, então eu sou filho, eu nunca vou perder minha salvação. Agora, eu posso perder minha vida. Porque se um sal se torna insípido, nem para pisar serve. Não se esconde uma luz embaixo da mesa, debaixo da cama. Mas pelo contrário, se coloca lá onde? No velador. Para poder clarear o ambiente, para todo mundo possa ver. Então, a gente tem que entender isso, que a palavra de Deus nos deixa claramente que o nosso testemunho é muito importante para o Senhor. Então aqui, novamente, por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que
dorme. Então, a gente sabe, então se eu ver um irmão que está com alguma fraqueza ou alguma enfermidade, é porque ele pecou? Não. Também pode ser provação. E as provações podem nos sobreviver, que é necessário, a palavra de Deus fala, para nós podermos passar por aprendizados, por várias coisas. As provações, então, não podemos julgar, esse irmão está com tal coisa porque ele pecou. Não. Mas temos que nós mesmos, para com o Senhor, estar nos julgando. Aqui eram irmãos que estavam à mesa, em comunhão, e eles não estavam se atentando para não sabendo distinguir o corpo do Senhor. Mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque quando a gente se julga e fala, pastor, eu estou errado, e vai lá e ora o Senhor, pede-lhe força para a gente deixar de fazer o que nós fazíamos, o Senhor, ele vai nos ajudar. E todavia, nós vamos sofrer correção? Sim, tudo que nós fazemos, nós temos que sofrer correção, mas não vamos ser disciplinados com tanto rigor. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos. Então, quando somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, porque Deus açoita todo que recebe por filho. Deus corrige ao que ama. A palavra de Deus fala isso. A gente viu lá na igreja em Laodiceia, isso também está em Hebreus 12. Para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, porque se alguém não está sob correção da qual todos, olha só, todos se têm feito participante, não é filho, e sim bastardo. Vamos em Hebreus. Hebreus 12, a partir do versículo 6. Pois o Senhor corrige ao que ama. Então, a correção é amor. Entenda isso. A correção é ruim? Não, a correção é boa, é amor. Ruim é o que levou à correção. Ruim foi a nossa concupiscência, a gente dá ouvido à nossa tentação da nossa carne, dá ouvido às influências de fora e principalmente que Satanás nos atrai com as coisas de fora. Mas tudo isso é refletido no nosso coração. Ele joga coisas que ele sabe que nós gostamos para poder nos atrair adiante dele. E aí, quando a nossa concupiscência dá luz, gera pecado. E o pecado gera o quê? Morte. O Senhor nos corrige. 1, 2, 3 vezes vai nos corrigindo. Até que chega um momento que esse testemunho não está servindo mais e é a hora de ir embora. A gente vê que no começo da igreja era bem mais rígido, que a Ananias e Safira fizeram quase nada, em vista dos demais que a gente vai ver, a gente vê os outros erros que outros cristãos foram cometendo, como Mineu e Fileto, Alexandre, o Latrueiro, como outros fizeram, e todavia não foram, perderam a vida, não. O apóstolo Paulo entregou eles para que o Senhor tomasse conta deles. Mas no princípio da igreja, quando um apóstolo entregava alguém a Satanás, a vida era perdida em questão na hora. A gente tem um exemplo. Então, é bem interessante entender que o Senhor, a benignidade dele também opera na nossa vida para que a gente possa ver a palavra de Deus e falar, realmente, eu tenho que me arrepender, realmente, eu tenho que andar de acordo com a palavra e não com a minha consciência, e não de acordo com o que eu acho. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita. O que é açoitar? Se não é bater, se não é dar umas boas chicotadas, boas varadas num filho que está andando na rebeldia. A todo o que recebe por filho. Você é filho de Deus? Então você vai estar sim
debaixo de açoites. Em todo tempo o quê? Todo tempo nós erramos. Infelizmente, nós somos aptos para isso, para cometer coisas erradas, andar segundo nossos pensamentos, segundo a nossa carne, segundo os nossos desejos, nosso querer. Não, mas eu não concordo com isso não. É a palavra de Deus que nos rege. Nós temos que ver a palavra de Deus falar como é assim, assim, assado. Então vai ter que ser assim, de acordo com a palavra de Deus. E para disciplina que sofreis. Então, nosso sofrimento que nós passamos aqui, todavia, é disciplina. Por quê? Porque muitas das vezes nós vamos nem ter feito nada e o Senhor já vai nos disciplinar de antemão para que nós não façamos aquilo que nós já iríamos fazer. Ele coloca obstáculos no nosso caminho, coloca coisas que vão nos servir para nos destruir. A correção é boa. O que nos leva à correção que não é bom, mas a correção é boa. Deus vos trata como a filhos. Então Deus nos trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Quem é o filho que o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos, olha só, novamente, todos se têm tornado participantes. Sois, então, bastardos e não filhos. Então, todo cristão vai estar sobre correção. Não está sobre correção? Então, você não é filho, é bastardo. Então, uma maneira, não é para a gente ficar julgando, aquele lá está sob correção, é filho, aquele não está, então é joio. O Senhor conhece os que são seus, e a parte da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, a gente tem que estar atento para essas coisas. E vamos em 2 Tessalonicenses, que eu acabei me desviando um pouco, mas o Senhor sabe todas as coisas. Aqui em 2 Tessalonicenses 2, não está falando de arrebatamento, está falando da vinda de Cristo. O Paulo está admoestando os irmãos, porque tinham muitos falando que a vinda do Senhor já ia acontecer. E ele está falando sobre isso. Desculpa. É Tessalonicenses. De novo. Agora. Ele está falando sobre... Ele está deixando claro aqui sobre que a gente não tem que se mover, não tem que se preocupar. Como a gente viu, que a igreja ela não passa pelo quê? Pela tribulação. Como a gente já viu lá. Porque guardamos a palavra do Senhor, Ele não permite que nós vamos passar pelo quê? Pela tribulação. Então, ficamos sossegados quanto a isso. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavras, quer por epístolas, como enviadas de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Esse dia do Senhor aqui é o dia que o Senhor vem para julgar o mundo, as nações, o dia que ele vem para jogar a besta e o anticristo dentro do lago de fogo, que ele vem para prender Satanás por 1000 anos, para dar início ao seu milênio. Então, isso que nós temos que entender aqui. Então, ele fala o quê? Para a gente não se mover, para a gente não... Então, é a palavra de Deus falando o quê? Que eu tenho que ficar despreocupado. Eu sou cristão, então eu estou o quê? Tranquilo. Eu vou me preocupar com o quê? Então, ninguém, de modo algum, vos engane, porque isso não sucederá sem que venha primeiro a apostasia. Então, essa apostasia que eu estava falando, que apostasia essa? Sempre teve apostasia, mas ele está falando de uma apostasia. Qual apostasia? Aqui
o Senhor tira a sua igreja e fica só o quê? Só a casca, fica só o joio. Ou seja, fica só a cristandade professa. Porque os verdadeiros cristãos, eles vão subir, vão sair aqui da terra. Como a gente vê, é um momento que o Senhor vomita Laodiceia de sua boca. Quando ele fala para de considerar esse testemunho que está aqui na terra como igreja, ele deixa de lado, ele retira a igreja do meio da meretriz, que ela está crescendo junto, e automaticamente vai ficar só o quê? Só palha. Então, vai haver apostasia? Vai. Por quê? Porque vão ter pessoas que professam o nome do Senhor, mas não creem verdadeiramente. Como a gente vai ver aqui. E seja revelado o homem do pecado. Então, todavia, para o anticristo, que é o homem do pecado, ele ser revelado, a igreja tem que sair. Então, no meio da besta, esquece isso. Não é para o nosso tempo. Então, nós temos que descansar sossegado. Temos paz no nosso coração. E isso que o Senhor fala, nos deixa a sua paz. Então, todo tempo, não como o mundo a dá. Então, não temos que... estou passando por aflição, por isso que o outro... Então, não. Nós temos paz. O quê? A palavra de Deus fala em Romanos 5, justificados pela fé, temos paz com Deus. Mas não somente nisso. Temos paz no quê? Nas tribulações, nas aflições. Então, tudo isso nos dá paz. Qual paz? A paz que o Senhor Jesus nos dá. Ou de saber que tudo isso aqui é por um pouco de tempo. Por quê? Porque agora importa que sejamos contristados com várias provações, como está lá em 1 Pedro. A partir do versículo 6 fala, a gente vê em Tiago 1 também, a partir do versículo 2, porque grande gozo, ou seja, grande alegria passarmos por várias provações. Então temos que entender isso. O filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus para Deus apresentando-se apresentando-se como Deus. Então, esse anticristo que vai vir, que vai falar que ele é Deus, que a gente não vai estar, nós não estaremos aqui. O que Paulo fala o quê? Não se preocupeis, lê lá os primeiros capítulos, para a gente não se mover. Então, não está escrito isso. As pessoas pegam a palavra de Deus e usam de uma maneira errada, fazendo falsas doutrinas. Ou seja, isso é mau uso da palavra. Não vos lembreis de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja revelado, pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém até que seja posto fora. Quem é esse um que detém? Se não é o Espírito Santo, que detém o quê? O anticristo, que vai vir com o poder de Satanás. Ou seja, é a única coisa que pode impedir ele. E quando é que o Espírito Santo vai ser posto fora, vai sair aqui da terra? Quando a igreja subir. Então, o Espírito Santo que habita no cristão individualmente e na igreja coletivamente, entende? Quando a igreja subir, aí sim, aí vai começar. Aí, quando os judeus fizerem um pacto com a primeira besta, a que vem que vai surgir do mar, ou seja, quando fala mar, fala das nações. Então, essa primeira besta, que é do povo do príncipe que há de vir, como está em Daniel, ou seja, que destruiu o templo e a cidade, ou seja, que é o Império Romano, essa vai fazer um firme pacto
com os judeus. Então, quando feito esse pacto, aí sim. E aí a segunda besta surge da terra. Ou seja, vai ser o quê? Dos judeus mesmo. E aí a segunda besta vai romper esse pacto, vai quebrar, dizendo que ele é Deus. E vai se opor tudo que é objeto de adoração e tudo que se diz. Ou seja, ele vai dizer que ele próprio é Deus. E no 8. E então será revelado esse iníquo. Então será revelado o quê? O iníquo, esse filho da perdição, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Então aqui a vinda do Senhor para o quê? Para julgar as nações, para prender o Satanás por 1000 anos, para instaurar o seu reino. Entende? E assim, e esse iníquo, cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, esse iníquo, esse anticristo, ele vem fazendo vários sinais. E olha só o que acontece com a casca que vai permanecer depois que o Senhor tirar a sua igreja. A casca que o Senhor deixa de considerar, como também está lá em Apocalipse, que a meretriz, né, que era para ser igreja, que João fica espantado. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então Deus não quis dar o amor da verdade para eles? Não. Eles não quiseram receber o amor da verdade, não quiseram crer na salvação por graça. Então é culpa do homem. Pois, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Então, a cristandade professa que vai ser vomitada da boca do Senhor quando ele para de considerar aquela casca que vai sobrar como sua igreja, vai acreditar no anticristo. E essa cristandade que professa que vai ficar, ela vai se unir com os judeus dos irmãos judeus, né, do remanescente, que vai perseguir o remanescente, para, juntamente com esses outros judeus, perseguirem o remanescente. E a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial foi horrível. Só que a palavra de Deus fala que, lá em Mateus 24, fala que nunca houve e nunca haverá algo, tribulação tão grande, ou seja, vai ser muito pior do que Segunda Guerra, do que Primeira, Segunda, do que tudo isso, que o próprio dilúvio. Então, vai ser horrível. Então, graças a Deus, nós não iremos estar aqui nessa terra. Já estaremos no céu, estaremos na glória, junto com o nosso noivo, já nas bodas ali, já no nosso casamento, o qual o Senhor o Espírito Santo está nos preparando para o nosso noivo, assim como Eliezer estava levando Rebeca para Isaac, assim também o Espírito Santo está nos preparando, nos levando para o Senhor, para o nosso casamento, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. O que é verdade? Pai, a tua palavra é a verdade. Quem nos guia na verdade? O Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Leiam a Bíblia. Leiam. Peça ao Senhor sabedoria. Se alguém tem falta de entendimento, peça, porém com fé. Mas, mas eu não concordo com isso. Se não concorda, sinto muito te falar. Se você é um cristão verdadeiro, vai ficar privado. Se você ainda não creu, nem entendeu, você vai conseguir entender. Porque
para entender, tem que ter o Espírito da verdade, tem que ser selado com ele. E se você é selado com o Espírito da verdade, peça a Deus com fé, não duvidando em nada, porque o Senhor abre o entendimento de cada um. Então é o Senhor que nos dá entendimento. A gente vê Paulo falando com a igreja dos Coríntios, falando que eles estavam inchados, achando que eles tinham aquele entendimento todo pelo estudo deles, pela filosofia deles, pelo entendimento deles. Mas não, ele bota bem claro que tudo que eles tinham ali foi por revelação que o Senhor concedeu a eles. Ou seja, do mesmo jeito que o Senhor nos concede, ele pode tirar. Quando a gente começa a andar nos nossos desejos, nos nossos desígnios. Então podemos sim perder. Compre a verdade, não venda. Então, muito importante a gente saber que a verdade é a palavra. E quando vendemos, é quando sabemos que a palavra de Deus está falando uma coisa e contrariamos. Não, mas isso não concordo. A gente vai estar vendendo, e vendendo por nada. Vendendo, sabe, pela nossa vontade. Não siga a sua vontade, não siga o seu coração. Siga a palavra de Deus. Siga a fé, a paz, com os que, de coração puro, invocam no Senhor. O amor, entenda que correção é amor. O pai corrige seu filho porque ama ele. Tem que disciplinar para ele poder aprender a andar direito. E assim nós passamos por isso. A palavra de Deus é a verdade. Então, atente-se a essas coisas. Antes tiveram prazer na injustiça. O que é injustiça? Sabemos que o único justo é o Senhor Jesus, porque ele é o único justo. Ele é justo e justificador dos que creem nele, como está escrito em Romanos 3. Em Romanos 3 fala que justificados, nós somos justificados pela fé no sangue do Senhor Jesus, justificado em Cristo Jesus. Vamos dar uma olhada aqui, terminar, mas essa parte da nossa justificação é muito importante. Vamos começar aqui um pouquinho antes para a gente entender que não há ninguém justo. Aqui. A partir do 10. Como está escrito, não há justo, nem sequer um. Então, não existe justo nessa terra. Então, por isso Deus teve que mandar o seu filho, porque não tinha ninguém para poder nos dar salvação, para pagar a justa exigência de Deus, para cumprir a sua justiça. Então, nós somos justificados. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se nós buscamos a Deus hoje, é porque, por misericórdia, por graça, Deus nos implantou o seu Filho dentro de nós, nos deu vida. Então, a gente tem a salvação. Então, tudo isso é por graça. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Então, todos nós somos inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Ou seja, o evangelho é isso aqui. É quando a gente entende que a gente é inútil, que a gente não faz bem. Ou seja, qualquer coisa que venha de nós não vai fazer a vontade de Deus. Eu penso que assim, se não está alinhado com a palavra, não vai agradar a Deus. Agora, entenda, está de acordo com a palavra? Então, é obra de Deus. Então, nem você está fazendo, você só está cumprindo o que Deus quer que você faça. Como a gente vê em Efésios 2, versículo 10, no versículo 8 fala, porque pela graça somos salvos, por meio da fé. E essa fé não vem de nós, é dom de Deus. A graça, Deus nos dá a fé para poder crer. Quem nos dá é Deus. E isso não vem das obras. Então não há o que a gente possa fazer para poder ter essa salvação. Então, é realmente por graça, é realmente por fé. A fé não vem de nós. Agora o 10 fala, pois somos feituras suas, criados para as boas obras,
as quais Deus preparou. Ou seja, Deus já preparou de antemão. Ou seja, se nós fazemos alguma obra, é porque a obra é de Deus. Deus já preparou essa obra de a gente fazer. Então, nada fazemos a não ser ser o quê? Vaso para uso honroso. Ou seja, ser uma ferramenta para o Deus usar. E se uma ferramenta ela está afiada, ela está limpa, ela está boa, ela vai ser ferramenta para uso honroso. Agora, se uma ferramenta tá cega, igual eu sou eletricista. Quando eu trabalhava antes do meu AVC, eu andava com 2 alicates. E quando eu tinha que cortar um arame, cortar um prego, um parafuso, jamais que eu iria pegar o alicate que eu usava para os serviços de fechamento de cabeamento de fio, eu iria pegar e ia usar o meu alicate, que amoladinho, a dentição plena, bonitinha, para poder cortar coisas que prego, cortar arame, não ia usar o outro alicate, o alicate que era usado para as coisas, e iria bater em alguma coisa, usar como martelo, esse alicate. Agora o outro alicate, que estava limpinho, que estava amolado, que estava em dia, ele ia ser o quê? O alicate de honra. E assim é o Senhor. Quando nós nos separamos das coisas erradas, nós deixamos o Senhor nos amolar, e que até amolar, quem nos amola, quem nos limpa é o Senhor, por meio da sua palavra. Então a gente tem que entender isso, é mediante a palavra de Deus. Então aqui a gente viu claramente que não há quem faça o bem, não há nenhum só. Então todos extraviaram juntamente, fizeram inúteis, porque nós somos inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um só. E aí no 21 agora a gente vê. Mas agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela fé. Me perdi aqui onde estava. Pela fé não, Mas agora sem lei tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há dissensão, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados, justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a revelação que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue. Olha só, novamente, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador. Então ele é o único justo e ele também é o justificador. Então ele nos justifica Então ele nos justifica daquele que tem fé em Jesus. Então é a nossa fé. A gente vê isso aqui também em Romanos 4, aqui a partir do versículo 3. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então a justiça é quando alguém crê. Aqui na época de Abraão, Cristo não tinha se revelado, então era o crer em Deus.
e agora para a gente é o crer em Cristo. Ora, ao que trabalha, não se lhe é contado a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Então, a recompensa não, eu trabalhei, eu fiz para Deus, Deus me deve a salvação. De modo nenhum. Então, não tem como, a gente sabe que não é por dívida. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Então, quem é aquele que justifica o ímpio? O Senhor Jesus. A fé nele nos justifica. Vamos aqui, só para a gente terminar, Romanos 5. Justificados, pois, pela fé. Então, nós somos justificados, pois, pela fé. A fé em Cristo Jesus. Temos paz com Deus. Então, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nossa fé no Senhor Jesus nos traz a paz com Deus. Porque obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça. Qual graça? Cristo morrendo no nosso lugar. Pronto. E ressuscitando no terceiro dia. Na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Vou ter que esperar. Será que vai dar certo mesmo? Esperança é a esperança das coisas de Deus é uma coisa certa. Eu marcar uma coisa assim, eu tenho esperança que o Daniel venha. É uma coisa. Agora, se é Deus, então a gente espera. Esperar com confiança. Porque se é a palavra de Deus, Deus é um Deus que não pode mentir. A palavra de Deus fala isso. Então, ele não pode falar uma coisa e não cumprir. Então, o que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir. E não somente isto, mas também gloriamo-nos nas tribulações, como eu tinha falado, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, aqui nós conseguimos ver que a gente não precisa se preocupar com nada, somente ser cumpridores da palavra de Deus. Eu falei até que a gente terminar aqui, desculpa, mas tem que ir lá em Tiago. A partir do versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, ou seja, grande alegria, ou passardes por várias provações, sabendo que a provas da fé redunda a perseverança, e a perseverança tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Então, nós devemos saber que essas coisas que vai acontecer são vontade do Senhor. E aí no 5 a gente continua vendo, né? Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e se-lhe-á dada. Peça, porém com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevado e agitado pelo vento. E o que é esse homem? Será que não, mas
já ouvi outras coisas, não, tem gente que fala tal coisa assim, e por quê? Porque não quer seguir a palavra de Deus. Então, ele vai sendo sublevado, vai sendo agitado pelo vento. A gente tem claramente, a palavra de Deus fala que entre todo vento de doutrina, aí nós sabemos que tudo isso o inimigo anda em derredor, buscando a quem possa tragar, assoprando no nosso coração, assoprando nos nossos ouvidos as coisas que a gente acha. Ele sabe o que a gente acha. Não, isso aqui assim não, eu não. E a gente começa a dar ouvido e vai sendo plantado isso na gente, e chega uma hora que a gente acaba dando a luz ao pecado, e o pecado leva o que? A morte, leva a correção. Não penseis tal homem que não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, o Senhor não dá nada para ninguém. Não, quero conhecer mais. Só para conhecer, ele vai te dando de pouco em pouco. Você recebeu, você passa a fazer, a obedecer a palavra. Entende? Se você não obedece, você vai ficar privado, porque o Senhor não vai satisfazer a sua curiosidade. E no 8 ele fala: homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. O que é um homem inconstante? Ele começa num lugar, ele vai num lugar, ele fica lá até o momento que aquele lugar ali está de acordo com os pensamentos dele, de acordo com a vontade dele. A partir do momento que já não está mais, ele sai, ele vai procurar outro lugar. Então, um homem inconstante que vive em procura de algo que agrade seus sentimentos. E a palavra de Deus não vai agradar seus sentimentos, porque a palavra de Deus nunca foi feita para agradar o homem. Pelo contrário, a gente viu lá em Romanos 3 que nós somos inúteis. Então a palavra de Deus vem dizendo isso, falando assim: vocês não podem se salvar, vocês não podem andar direito se não for mediante a palavra de Deus. Vocês não podem se salvar se não for mediante a palavra de Deus. Vocês não podem fazer nada direito se não for mediante a palavra de Deus. A salvação é por graça, não é porque nós fizemos alguma coisa. Nós andamos de acordo com a vontade de Deus, segundo a palavra. Se nós seguirmos a palavra, andamos segundo a vontade de Deus. Então, para mim poder andar certo nessa terra, eu tenho que andar segundo a palavra e não segundo meus pensamentos, a minha consciência. Vamos ler aqui o 22 para a gente terminar. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, aquele que ouviu, viu, não, tá realmente escrito, não quer cumprir, ele quer fazer sua vontade, ele está se enganando. Ele está começando a dar ré. Ele está começando a andar. Se realmente for filho, não vai perder a salvação, mas está sujeito a correções, até chegar a um nível máximo, que é o pecado para a morte, que é perder a vida, de não estar mais servindo aqui nessa terra o testemunho. Agora, se for joio, é uma apostasia, e a apostasia não tem retorno, não tem cura, porquanto ele chegou ao conhecimento da verdade e rejeitou. Espero que essa palavra seja importante, seja útil. Não acreditem no que eu falo, nenhuma palavra. Confiram, façam igual aos de Bereia. Confiram com toda a avidez para ver se as coisas que estou falando estão alinhadas com a palavra. Hoje em dia, todos nós temos essa palavra. Igual temos aqui a palavra de Deus, temos em papel, temos ela digitalmente. Então, não há desculpa falar, não, mas é preguiça.
comodismo. Não, mas já ouvi. Não, nem quer. Tem pessoas que escuta. Não estou de acordo com isso, não. Ela não está de acordo, ela nem procura saber se é verdade ou mentira. Se a palavra está alinhada com o que está sendo falado. E esse que é o problema hoje em dia. E espero que venham a conferir, a observar a palavra de Deus. Entenda isso. A palavra é a verdade. Não o Daniel falando a palavra. Então, se atente à palavra, somente a palavra. Fiquem com Deus. Amém.